Olá, eu quero te dar as boas-vindas, seja onde você estiver ou quando você estiver. Eu sou o Peter, eu sou um homem pardo, de cabelos grisalhos, 1,70 m. Eu estou vestindo uma blusa, uma camisa de botão azul clara com os símbolos da prefeitura e da atenção primária. E estou aqui hoje para mais um encontro, mais uma aula do Introdutório em Saúde da Família do município do Rio de Janeiro. E nós vamos falar de acesso, né? Como muitos já sabem, e outros vão conhecer agora, a, dentre os atributos essenciais que já foram falados, né, no primeiro dia, nós temos o acesso como um desses atributos essenciais. É importante que seja bem compreendido para que a gente possa ofertar o cuidado à população que que as equipes vão tratar e vão estar dentro do seu território adscrito da melhor forma possível. Bem, antes precisamos fazer algumas definições operacionais, né? Primeiro é em relação ao acolhimento. O que é o acolhimento? É a prática de receber o usuário com escuta qualificada, respeito e responsabilização, garantindo acesso humanizado, resolutivo e oportuno aos serviços da estratégia de saúde da família. Que é importante a gente esclarecer que muitas vezes é usado o acolhimento como um espaço, né, físico, geográfico, um espaço ali na unidade. Por exemplo, quando o paciente pergunta, onde é que está o paciente? O paciente está lá no acolhimento, como é aquele espaço inicial de recepção, onde estão os guichês que ficam agente comunitário. Não é aquilo ou não é só aquilo. A gente pode até usar expressão, né, determinar, falar como acolhimento, mas o acolhimento é muito mais que isso. O acolhimento é uma prática que é realizada e deve ser realizada em outros espaços. Ela deve ser realizada também dentro do consultório, numa VD, ou até num contato não presencial, né? Através do telefone, uma mensagem no WhatsApp, aqueles grupos, né? Contato do número do WhatsApp da equipe. Então, o acolhimento ele deve ser feito em todos os espaços de contato presencial não com esse paciente, com esse usuário. E o acesso? O acesso é o quanto a equipe está ofertando ações na carteira de serviços para as pessoas que realmente necessitam delas. O acesso é toda a capacidade que a equipe ou unidade tem de ofertar cuidado, né? A gente tem a carteira de serviços da atenção primária e lá está distribuído em três tipos de serviços, sejam os essenciais, que é aqueles que toda unidade precisa ter, que atingem ali até 80% das necessidades da população, sejam os serviços estratégicos ou os serviços ampliados. Então, a capacidade que a equipe tem de ofertar cuidado, de ofertar serviços naquela unidade, a gente fala que é a capacidade de ofertar acesso. Já em contrapartida, a acessibilidade é a facilidade da população para acessar os serviços, os equipamentos da unidade da atenção primária. E aí pode ser atravessado por algumas questões, né? Tem algumas questões específicas, por exemplo, distância, ambiência, tempo de espera. Então, a acessibilidade já vai ser a partir da perspectiva do usuário. Então, quanto o usuário tem de acessibilidade àquela unidade? A gente pode dizer, dar exemplo também, um usuário que ele é cadeirante, ele tem maior dificuldade de acessibilidade se essa unidade, por exemplo, ela for num lugar elevado e não tiver rampa de acesso. Ele não vai ter uma boa acessibilidade. Em áreas de violência armada, essa população que é atravessada o tempo inteiro pela violência, ela vai ter maior dificuldade de acessibilidade, tá? E a organização do acesso vai ser o processo através do qual se adequam o acesso e acessibilidade, buscando a melhor eficácia de oferta de serviços pela equipe. Então, para a gente começar a falar de acesso como atributo essencial, a gente precisa ter bem claras as definições desses conceitos, né? Acolhimento, acesso, acessibilidade e organização do acesso. Bom, o acesso não é apenas a oferta de consultas, mas compõe um rol de ações que a população necessita previstas na carteira de serviços, né? Então, todo profissional de saúde do município do Rio de Janeiro precisa conhecer e deve conhecer a carteira de serviços da atenção primária do Rio de Janeiro. Então, ela está disponibilizada na plataforma Subpave, digitalmente,
Em algumas as unidades também tem um exemplar físico, mas é importante que todo profissional pelo menos uma vez tenha lido e tenha tido contato com a carteira de serviços, porque é o que a gente tem como oferta, como ali o nosso portfólio, né, de tudo que a saúde, a atenção primária tem a oferecer. Obviamente, ela está datada ali, né, de 2022, ela teve sua alguma revisão, mas a tudo que vier depois, a gente entende também que compreende a carteira de serviço. Ela não pode, ela não, claro que ela não é atualizada fisicamente todos os anos, mas existem serviços atuais, né, bem recentes que foram incrementados na atenção primária do Rio de Janeiro, que pode ser que não esteja na carteira de serviço, mas é preciso também considerar como sendo parte da oferta de serviços da nossa atenção primária. Ok? Então, as ações que a equipe deve ofertar estão na carteira de serviços. Bom, então, em relação ao acesso, a gente precisa. Essa figura é muito interessante, né? Que ela expressa bem o que é o acesso à saúde, o acesso na atenção primária. É um cobertor curto. A gente não tem, como gostaria, uma oferta de serviços ou uma oferta ou quantidade de unidades ou quantidade de equipes que a gente gostaria de ter para toda a população. Então a gente precisa entender que a gente vai o tempo inteiro lidar com uma balança, com um equilíbrio que é acesso, que é demanda e oferta, né? E os que são já têm alguma experiência, já são 40 a mais, quem já tem bastante tempo aí, entende que há um tempo atrás, antes desse implementação desse novo modelo de cuidado, antes de 2010 e mais para trás, um pouco, como era feito o acesso à atenção primária. Em geral, era naquelas unidades, né, CMS, que não tinham equipes de saúde da família, e muitas das vezes, na maioria das vezes, era um profissional da vigilância ou um profissional do serviço administrativo que chegava cedo e tinha uma fila longa, não sei quem lembra, né? Se você lembra, uma fila longa fora da unidade, aquela fila que muitas vezes começava de madrugada, era uma fila única e muito extensa, e saía um profissional cedo ali, na abertura da unidade, com um monte de número na mão. E ele começava a gritar, né? Muitas das vezes ele gritava, ó, clínica médica só tem 15 números, ginecologia só tem 20 números. E as pessoas iam correndo ali, se organizando, quem chegava primeiro pegava. Quem chegou de madrugada na fila, quem teve condições de sair de casa de noite, de meio da madrugada, para ir para a fila, é que tinha conseguia o número para aquele profissional, para aquele especialista ou para aquele serviço daquele dia. E aí, o que que isso dizia para a gente? Dizia que a oferta não se organizava de acordo com a demanda, mas o contrário. A demanda se organizava de acordo com a oferta, né? Quando aquele profissional ali dizia que só tinha 15 números, a população já sabia que em média eram poucos números, ela se organizava como? Chegava primeiro, acordava de madrugada. E em alguns casos, né, vários casos, as pessoas dormiam na fila, que é um absurdo, né? Uma pessoa tem que ir para um serviço de saúde, chegar no dia anterior, dormir na fila para conseguir ter esperança, né, de conseguir um número, porque era para quem chegava primeiro. Isso representa a demanda se organizando por conta da oferta. E o que é o mais justo e equânime, né, dentro do princípio da equidade, que a gente tem como princípio do SUS, a gente precisa que a oferta se organize de acordo com a demanda. Justamente o contrário. Então, o que a gente precisa é um equilíbrio entre demanda e oferta. Como eu falei, a oferta é o número de atendimentos ofertados para uma população em um determinado período de tempo. A oferta pode ser quantificada a partir da agenda de diferentes categorias profissionais, bem como a capacidade de oferta de setores da unidade, com atendimento por demanda livre. Né? A sala de vacina, a gente via antigamente a sala de vacina, de procedimento, ou a questão do laboratório. Ó, eu só posso ofertar 10 números porque eu tenho um profissional aqui só até 10 horas da manhã.
Então, isso é um problema, porque as pessoas precisam, enquanto necessidade de cuidado, se organizar de acordo com aquela oferta pequena. Quando a gente equilibra isso, né, entendendo que a demanda, que muitas vezes é o total de pessoas que procuram atendimento pelas diversas formas possíveis, para diferentes setores da unidade de atenção, seja consulta, curativo, vacina, farmácia, a demanda vem, também pode ser hoje, atualmente, né? De forma digital. Tem formas diferentes de acessar essa unidade, que é a minha demanda. Eu preciso equilibrar, eu preciso entender e ter claro o quanto eu tenho de oferta e o quanto eu posso maximizar essa oferta para atender a demanda que eu tenho, que também precisa ser uma demanda que eu tenho conhecimento de como ela se organiza, de como ela se comporta em relação ao território que eu estou atuando. Então, para isso, eu preciso falar primeiro, como a gente já falou, de território, processo de territorialização. Quando eu conheço o meu território, eu tenho um bom diagnóstico situacional, eu tenho como mais claramente saber como essa demanda se organiza. E aí eu tenho diferentes perfis de demanda, né? Fica claro que nem todo território vai ter um perfil de demanda igual. Então, eu preciso conhecer meu território para saber como se estabelece o perfil da minha demanda. E temos alguns exemplos. Eu posso ter uma demanda que é quantitativamente muito ampla. Aparece tudo, eu tenho dificuldade de setorizar ou de qualificar essa demanda. Pode ser uma demanda que envolve um amplo espectro de problemas, motivos de consulta ou condições de saúde. É uma demanda que aparece de tudo. Envolve outras que envolvem uma quantidade significativa de problemas gerais e inespecíficos. É um outro perfil também que eu preciso ter claro como vou atuar. Pode ser uma demanda que é concentrada em poucos problemas, né? Muitas das vezes, por mais que essa demanda tenha queixas diferentes, ela se concentra em poucos problemas, motivos de consulta ou condições de saúde. Temos o exemplo aí embaixo. Ah, por exemplo, uma pesquisa, foi feito um artigo publicado em 2012, que em Betim, Minas Gerais, 32 motivos de consultas foram responsáveis por 50% do total de atendimentos em 13 unidades de saúde de unidade de atenção primária. Então, o que isso quer dizer? De todos os problemas inespecíficos e diversos, de um espectro grande que chegava até essa unidade, 32 correspondiam a 50% do total de atendimentos. Ou seja, por mais que as queixas sejam diversas, a equipe precisa ter a capacidade de concentrar e qualificar e setorizar esses problemas para organizar a sua oferta de cuidado. Se eu tenho queixas diferentes, mas estão dizendo do mesmo tipo de cuidado, eu preciso me organizar enquanto equipe para melhorar a minha oferta de cuidados. E, por exemplo, é em geral concentrada em condições crônicas, né? Eu tenho pessoas que podem, umas reclamar de dor de cabeça, a outra de cansaço, a outra de problemas, né, de alimentação, que no final das contas eu posso todas colocar numa oferta de cuidados de condições crônicas. Então, isso é importante, primeiro, em relação ao acesso, a equipe conhecer o perfil da demanda, como se estabelece o perfil da demanda. E para isso existem fatores que vão interferir nessa demanda. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, a questão do tamanho da população. É claro que se eu tenho uma população muito grande, muito extensa, como era antes, numa área, por exemplo, descoberta, a equipe de atenção básica atende uma população muito maior que a equipe de saúde da família, né? E aí isso fica claro que os cuidados vão ser diferentes, a capacidade de ofertar cuidado vai ser diferente. Hoje, no município do Rio de Janeiro, foi parametrizado que o número de pessoas cadastradas por equipe é de 3.000 a 3.500 pessoas. É claro que em muitas APs, muitas CAPs, a gente tem equipes que chegam ali a 4.000, às vezes passam de 4.000, e isso se torna cada vez mais um problema para a equipe manejar esse cuidado com essa população. Mas se ela tem ali em torno de 3.000, 3.500 pessoas, é um tamanho ideal para que ela possa organizar o seu acesso e conhecer bem a sua demanda. Então, fica claro que o tamanho da população interfere na demanda. A vulnerabilidade socioeconômica. Quanto mais vulnerável socioeconomicamente é uma população, é o meu território, é o território de uma equipe, mais SUS dependente
essa equipe, essa população vai ser. E essa equipe vai ter um fluxo de pacientes, de usuários muito maior na sua unidade, busca muito maior. Se eu tenho uma área que não é tão vulnerável socioeconomicamente, eles têm acesso aos serviços complementares, suplementares de saúde, aos planos de saúde, eu tenho uma diminuição dessa procura, tenho uma população menos SUS dependente. Outra questão é a vulnerabilidade demográfica. Quanto maior a população, mais aglomerada, em determinados, como por exemplo em comunidades, que tem a questão do crescimento desordenado, eu tenho uma população que pode buscar muito mais esse serviço por questões que possam aparecer de surtos ou de própria vulnerabilidade social mesmo, eu tenho um aumento da demanda. Em relação ao nível de ativação do paciente. O que é o nível de ativação do paciente? A gente entende que é o processo que o paciente ele tem um autoconhecimento, ele tem mais confiança, ele tem mais entendimento da própria saúde. Existem níveis de ativação, né? Quanto maior o nível de ativação o paciente tem, mais ele tem conhecimento do seu estado de saúde, mais ele tem confiança, mais ele tem segurança de realizar, de cumprir aquilo que foi prescrito, ele tem clareza da sua condição de saúde. Então, quanto maior o nível de ativação, quanto maior, mais pacientes no meu território que tem confiança, que tem conhecimento, tem entendimento do seu processo de saúde e doença, menos ele vai buscar a unidade. Vamos ter uma quantidade menor de usuários buscando o atendimento, logicamente, a gente vai interferir também na nossa demanda. Outra coisa, pode dias de semana, estações do ano. A gente tem, em geral, os dias de semana como segunda, que é um dia que normalmente a unidade fica mais cheia. Ó, é claro que algumas unidades pode ser em outros dias, que tenha presença de maior de profissionais na unidade, mas isso precisa ser conhecido pela própria equipe. Estações do ano, a gente entende que, por exemplo, questões sazonais, né, como doenças infecto-respiratórias, ou as doenças respiratórias elas aparecem muito mais nas épocas de inverno, outono e inverno, então a gente espera que nesse período ocorra um aumento da demanda, inícios do ano em épocas de verão, onde a gente tem um aumento das arboviroses, também é um outro período que a gente espera que aumente a procura de cuidado ou aumento da demanda por questões de arboviroses. Então, isso para que precisa estar claro na sua organização do cuidado. Presença de demandas reprimidas. Isso ocorre muito quando existe uma implementação de uma equipe nova, ou ampliação de território, ou a implantação de uma unidade nova em determinado território sem cobertura. Isso, logicamente, a população que estava há muito tempo sem um cuidado adequado vai buscar logo naquele primeiro momento aquela unidade. Isso vai ter um aumento muito grande da demanda. A desorganização do processo de trabalho, isso é um dos fatores, na verdade, que mais interferem na demanda. E aqui eu trago ah, três dimensões, né, que acho que todo profissional ou toda equipe precisa ter, claro, na sua organização da agenda, na hora de organizar uma agenda, para que ajude nessa qualificação dessa demanda, no entendimento dessa demanda. Quando uma equipe ela vai organizar, vai construir sua agenda, ela precisa ter claro três questões, três dimensões. Aquilo que já foi visto, aquilo que é previsto e aquilo que será imprevisto, né? O que é já visto, que já foi visto, são aqueles usuários que já passaram pela demanda em algum momento, já passaram por um cuidado em algum momento, e eu sei que ele vai voltar, eu já programei a sua volta. A gente pode dar exemplo aqui as gestantes, as crianças no acompanhamento da puericultura, os hipertensos que têm um acompanhamento sistemático. Então, eu já sei quem são, já foram vistos e eu sei que eles vão voltar em algum momento porque eu programei e pactuei com eles esse tempo de retorno. O que é previsto, né? É um outro espaço que na agenda que precisa ser guardado, precisa ser reservado para o que é previsto. Como já falamos aqui, por exemplo, início de ano, a gente pode ter um aumento da procura por pacientes com arboviroses. Então, se eu estou no início do ano, no verão, e tem aumento de chuvas, aumento das temperaturas, das questões climáticas, eu sei que a cada início de ano eu posso ter um aumento, né, de casos de arboviroses.
Nesse período, eu deixo um espaço também reservado, já me preparo enquanto equipe para esse aumento de demanda. É o que é previsto. E o que é imprevisto é aquilo que eu não preciso demandar tempo na minha agenda, porque eu de fato não quero que aquilo chegue aqui, né? Uma pessoa que houve uma fratura, caiu, caiu de moto, né, em determinados locais e vai procurar a unidade. Muitas vezes ela busca a unidade porque ele é um espaço de cuidado, é um espaço reconhecido de cuidado, e ela sabe que pode procurar, ainda que não seja o melhor lugar, são os casos das vagas zero, das demandas espontâneas que a equipe precisa parar tudo que está fazendo para cuidar daquele usuário, para solicitar uma vaga zero, e aí muitas vezes atrapalha o decorrer do dia, né, o resto do dia para atender os demais usuários, mas é uma demanda imprevista, então não preciso ter espaço ali guardado, porque quando aparecer, vai parar a agenda toda, porque aquela pessoa está numa situação de urgência, emergência, precisa ser cuidada. Então, a desorganização do processo de trabalho é algo que de extrema importância porque pode sim interferir muito na demanda dessa equipe. E outros padrões de utilização que podem também interferir nessa demanda. Se por um lado a gente tem fatores que interferem na demanda, por outro tem fatores que interferem na capacidade de ofertar acesso. Por exemplo, tempo efetivo disponível dos profissionais. Então, se eu tenho profissionais de 20 horas, obviamente eu tenho a metade do tempo de capacidade de ofertar acesso. Né? Outro, se ele organiza a agenda em que ele deixa pouco tempo para cuidado e deixa mais tempo para processos administrativos, eu vou interferir também na oferta de cuidado. Tempo médio de consulta, a gente entende que o tempo médio ideal é de 15 a 20 minutos. Mas se eu organizo minha agenda com todas as consultas com meia hora, uma hora, obviamente eu vou diminuir muito a capacidade de ofertar acesso e vou aumentar a minha demanda, consequentemente. Atividades que vão para além da consulta, consultas coletivas, se eu organizo muitas consultas coletivas, eu também amplio a oferta, desde que seja útil, seja efetivo esse tipo de consulta, de cuidado. Modelos de consulta e habilidade de comunicação. Muitas equipes adotam modelos de consultas que podem, em princípio, parecer muito efetivos, né? Mas podem atrasar se não tiver uma construção bem coerente, pode acabar diminuindo a oferta de cuidado. A prevenção de demandas aditivas. Isso aqui, o que que é uma demanda aditiva? Isso aí é uma estratégia, um processo pelo qual o profissional ele deixa no início da consulta o usuário falar tudo o que ele quer, trazer todas as demandas, né? Para a gente evitar aquele efeito maçaneta, né? Na hora que a gente está se despedindo do usuário, ele está já na porta para ir embora, ele, esqueci de uma coisa que eu tinha que falar, e aí senta e mais um tempo, e isso estende a consulta por muito tempo. Então, a prevenção de demandas aditivas é a capacidade que a equipe, que o profissional tem de deixar ele falar tudo que ele está com queixa no início da consulta e ali ele ser capaz de intervir em tudo aquilo ali e não ter esse efeito maçaneta no final. A longitudinalidade do cuidado, registro no prontuário. Alguns profissionais ainda têm dificuldade de lidar com a questão da tecnologia e acabam demorando muito para registrar em prontuário. Isso diminui a oferta, porque as consultas vão ficando por muito tempo. A divisão de tarefas na equipe também pode prejudicar o acesso. Estratégia de comunicação pessoa-equipe. Horário de funcionamento da unidade. Unidades que ficam muito tempo abertas, acima de 10 horas, elas ofertam maior, têm capacidade maior de ofertar acesso, né? Então, isso também fica claro. Quanto menos tempo uma unidade aberta, menor capacidade de oferta. E fluxo de navegação na unidade. A gente pode ter, ou por unidade ser uma unidade muito grande, e aí com várias entradas, e isso pode confundir o usuário e se perder, e como já aconteceu, e pode acontecer, o usuário acabar perdendo consulta, chegando atrasado, e aí tem que remarcar, isso prejudica, ou aquelas unidades que canalizam ou centralizam todos os cuidados numa mesma fila, né? Faz como eu falei que era antigamente, com outro modelo de atenção a unidade, o paciente que vai para pegar
um medicamento, vai fazer uma vacina, vai fazer um procedimento específico, ele todos esses vai ter que ir para a mesma fila que o paciente que vai agendar uma consulta, paciente que vai confirmar que chegou. Então, isso tudo pode interferir na capacidade de acesso. Então, as necessidades de saúde da população vinculada à PS, superadas as barreiras do acesso, seja baixa cobertura populacional, carteira de serviços restrita, custos de oportunidades altos, áreas de conflito armado, barreiras financeiras, barreiras culturais, barreiras geográficas, barreiras organizacionais, transformam-se em demandas efetivas que levam na APS ao acolhimento e à elaboração de listas de problemas e ou diagnóstico. Então, a equipe, né, a unidade, os profissionais precisam entender que todas as necessidades da população, uma vez que eu conheço os meus fatores que interferem na minha demanda e conheço bem a capacidade que eu tenho, eu preciso transformar necessidades em elaboração de listas de problemas para que eu possa organizar a minha agenda da melhor forma possível. Bom, e aqui a gente entende que todos os profissionais da APS são essenciais para um bom acesso. Eu não tenho priorização de nenhum profissional, mas todos os profissionais, desde que entendam que são parte da construção de um acesso de qualidade, um acesso qualificado, eu posso estabelecer esse processos mais equânimes, mais consistentes, né, mais robustos para atender essa população do território que é acompanhada por essa equipe, né? Então, a gente tem formas de acesso, né? A gente tem algumas formas aqui que a gente vai exemplificar. O acesso pode ser feito pelo ACS, uma das formas de acesso, né? O olhar de vigilância pelo ACS, seja nas VDs, seja nas VDs, nos contatos não presenciais ou nos contatos na unidade. Requer monitoramento de sua lista de pacientes. Então, o ACS ele é uma grande ferramenta, um grande potencial, uma grande potencial forma de acesso. Outra forma de acesso é através das consultas clínicas. Na verdade, a maior parte das ações da carteira de serviços são ofertadas dessa forma. Uma outra forma de acesso é através da comunicação não presencial. A comunicação entre paciente e equipe utilizando meios eletrônicos, e-mail, telefone, WhatsApp, incluindo teleatendimentos, que é uma forma que tenha já sido, já tem acontecido e já iniciado em muitas unidades do município do Rio de Janeiro. Ela precisa ser utilizada, né, e otimizada, e abrange também comunicação presencial fora da unidade. Então, essas são outras formas de acesso do paciente acessar os serviços de saúde. A Imult também é uma outra forma do usuário acessar os serviços de saúde, inclui interconsultas com função pedagógica ou para compartilhamento do cuidado, inclui também atendimentos individuais, ações coletivas e monitoramento de listas de pacientes. Então, não todas as equipes, já as unidades do município têm já a Emult, mas muitas unidades já têm, e a gente precisa utilizar essa equipe, esses profissionais, como também uma forma de acesso, uma vez que eles têm outros olhares e podem contribuir muito com a qualificação do cuidado. As ações externas às consultas, né, inclui vacina, teste do pezinho, ciclo curativo, aferição de pressão arterial, administração de medicamentos, funcionamento da farmácia, entre outros. Muitas das vezes, em determinados locais, alguns usuários não vão acessar o serviço por uma consulta. Às vezes ele tem um plano de saúde, mas ele vai fazer uma vacina na unidade, teste do pezinho numa unidade. Então é importante que a equipe oportunize esse espaço para conhecer essa família, cadastrar essa família, entender a dinâmica dessa família. A família às vezes não recebeu, quantas vezes a família não recebe, não aceita o cadastramento no território, na própria casa, por alguns motivos, né? Mas quando ela chega à unidade para fazer algum tipo de procedimento, que não seja consulta, ela pode ser abordada e explicar a essa família o que e aquilo também é atenção primária, que muitas das vezes a população entende que o SUS se resume a uma consulta médica, que é o único serviço que está disponibilizado ali pelo SUS. Mas é muito mais que isso, a gente sabe, e precisa fazer com que eles conheçam também. Uma outra forma de acesso são as ações coletivas, né? Inclui consultas coletivas, grupos terapêuticos, grupos de convivência, academia carioca, ações do PSE, são outras formas de acesso. Crianças que muitas vezes não foram à unidade ainda, e a equipe vai conseguir dar acesso a essa criança ao serviço e à atenção primária através de uma ação do PSE. Acompanhamento domiciliar. As visitas
domiciliares da equipe técnica, tanto para acompanhamento domiciliar sistemático, quanto para avaliações pontuais, é outra forma de acesso. Pessoas que são domiciliadas, que são acamadas, que só vão ter acesso à atenção primária se for um atendimento domiciliar, se for uma visita domiciliar, se for uma coleta de sangue em domicílio. Fora isso, ela não vai, talvez consiga jamais chegar à unidade. Então, isso é importante, uma importante forma de acesso. E monitoramento de listas de pacientes, que é o monitoramento das listas de grupos prioritários, a partir de parâmetros de metas de acompanhamento, permitindo identificar lacunas de cuidado. Oferta-se acesso às ações que representam lacunas. Então, percebe que nas outras formas de acesso, a gente falou e citou também a gestão de listas. E essa é uma estratégia de extrema efetividade, ah, que precisa ser utilizado pelas equipes. Sobretudo, as grupos prioritários. Então, se eu tenho uma lista, né, enquanto equipe, das minhas gestantes e das gestantes também de alto risco, eu vou saber que eu preciso, quantas eu preciso visitar. A gestante de risco habitual, eu sei que todas aquelas precisam ter pelo menos uma visita domiciliar e uma consulta no mês. E as de alto risco, eu preciso também ter uma consulta no mês, garantir que ela vá na consulta de alto risco e 4 visitas domiciliares pelo ACS. Então, se eu tenho essa lista bem clara, por exemplo, se essa unidade ela é uma unidade que ela é atravessada pela violência, e durante os primeiros 15 dias foi um mês, um tempo difícil, onde teve que cancelar as VDs, onde de repente teve numa situação de risco ali, com presença de risco, seja pela polícia, em conflito com os atores armados, e aquela população, aquelas gestantes não puderam estar na consulta e faltar à consulta, eu preciso saber que nos últimos 15 dias eu preciso priorizar. Eu tenho que priorizar essas gestantes até o final do mês. Assim, as crianças até os 30 dias, ou as crianças menores de 1 ano, os pacientes insulinizados, os pacientes que estão em tratamento de TB, em tratamento de hanseníase. Então, somente com a gestão de lista, eu vou ter clareza na gestão da minha agenda, no acesso que eu dou a esses usuários, no quanto que eu vou ofertar cuidado, no quanto que eu vou ser efetivo nas minhas ações. Então, a gestão de lista é algo que precisa fazer parte do dia a dia das equipes de saúde da família. Bom, a gente fica por aqui, a gente vai falar um pouquinho, logo em seguida, sobre as particularidades do acesso às ações das categorias diferentes, categorias profissionais, mas em relação ao acesso, um introdutório, então por isso que a gente só introduz o assunto, a gente traz esses conhecimentos para que vocês possam trabalhar, como a gente tem falado, nas equipes a partir daqui, né? Pensando, eu conheço a demanda da minha unidade, do meu território, eu conheço quem são os pacientes, eu conheço quem são os pacientes, qual é o perfil populacional, se eles procuram muito, se eles procuram determinada época do ano. Então, isso tudo precisam ser perguntas e questionamentos que a equipe precisa se fazer, precisa analisar para trazer uma saúde que a nossa população merece, ok? Então, até mais, até o próximo encontro.